Olá, tudo bem? Me chamo Railson Eu me chamo Tainara e e somos um. E o Somos Um dessa semana é bem diferente de todos os outros vídeos. Essa semana vamos começar a contar um pouco da nossa história, a história que Deus fez na nossa vida. E isso é um pouco grande, gente. Então a gente vai dividir essa história em partes. Primeiro a gente vai contar como a gente se conheceu, né? Até mais ou menos namoro, noivado. Depois a gente vai fazer outro vídeo em relação ao casamento, depois filhos, ministério e muito grande. Vamos fazer já 4 anos de casamento já, então são muitas histórias. A nossa história começa em 2006, não é, meu amor? Isso. Foi 2006 quando a gente se conheceu. A Tainara tinha 15 anos, eu tinha por volta de 18 mais ou menos. 18 anos. Eu tinha 18 anos, a Tainara tinha 15 anos. Né? Você me pergunta, quer dizer que vocês namoram esse tempo todo? Não. Não mesmo. Não mesmo. Não, gente, eu tinha me convertido na igreja e a Tainara, um pouco tempo depois, acho que um ano depois, a Tainara chegou também nessa mesma igreja e se converteu. Só que a Tainara, ela era muito diferente do que ela é hoje. Ela era muito pra frente, era patricinha. E eu era o que, amor? Tu era todo, tipo, não tô nem pra nada, tá tudo tranquilo. Eu era hippie. É quase Quase isso, né? Então, assim, a gente quando a gente se conheceu a primeira vez, a gente tinha amigo em comum, né? A gente chegava a andar junto, né? Eu cheguei aí na casa dela algumas vezes, mas não batia, a gente não tinha essa possibilidade. Não tinha afinidades mais profundas, assim. Não seríamos opção para o outro, essa é a verdade. A gente não era opção para um para o outro. Era amigo e tal, de estar ali, conversar, estar com o mesmo grupo, as mesmas pessoas, mas não para se relacionar ao ponto de casar, né? De passar na nossa cabeça casar um dia. Enfim, né? Tem a sua forma, o tempo certo, o momento certo, né? Então ali não era um momento de a gente se relacionar. Era muito novo ela também, tinha 15 anos. A Tainara tinha pouco tempo depois entrou na faculdade e eu segui minha vida na igreja. A Tainara ia e não ia. Aí vem quando eu vier, aí ela ia para outra igreja. Enfim, passou-se muito tempo. Em que ano, amor? Tu mesmo tomou jeito na vida? Ai, nem me lembro. 2013? Foi 2013. Pois é, a Tainara estava já em outra igreja quando ela tomou a decisão novamente, realmente de se converter mesmo, de buscar o Senhor. Claro, continuei na igreja, enfim, fazendo outras coisas. Mas a Tainara, a gente tinha mundos diferentes. A gente passou muito tempo em mundos diferentes. A Tainara passou no mundo e eu passei na igreja. Em 2013 a Tainara se converteu, né, bebê? Isso. Lembrando assim, gente, que eu fui criada, né, desde pequena indo para a igreja. Então, não necessariamente porque vai para a igreja significa dizer que você segue os passos de Jesus, né? Não necessariamente você segue aquela, como é que eu vou dizer, amor? Aquele evangelho, aquela forma que é colocada, né? Porque era um pé na igreja, um pé no mundo, literalmente isso. Pois é, mas aí em 2013 Jesus pegou ela. Não teve jeito. Eu realmente tomei a decisão de voltar para os caminhos do Senhor e continuar, vai. E aí você fez um voto, não foi? Foi assim que eu voltei. Eu já vinha de uma vida bem, tipo assim, conturbada, né? Fora da igreja, de alguns relacionamentos e tudo. Enfim, aí eu tava bem em dúvida, muita coisa acontecendo, né? E eu disse, não, Deus, eu tomei a decisão de que eu ia realmente seguir os passos de Jesus, né? De que eu iria deixar para trás todo aquele passado, toda aquela dúvida
e com relação a relacionamento, porque assim, será algo que me afastava dos caminhos do Senhor, que me impedia de estar na igreja, de estar buscando, de estar firme, era relacionamento. Relacionamento, sempre me pegava nisso. Quando eu queria estar perto de Jesus, caminhando com Jesus e tal, seguindo a vida bem certinha, assim, sabe, conforme manda a palavra. Aí vi um cão pra tentar, né? Aí eu começava um relacionamento. Então isso daí acabava me Se você distanciando. se identifica, né? Então, Me vai vendo. distanciando. E logo assim, eu não tive nenhum relacionamento muito longo. Eu só tive um relacionamento muito longo antes do Rails. E foi só. Porque logo eu não tinha muita paciência, abusava com muita facilidade. Então, tipo assim, eu não gostava muito, entendeu? Eu demorava, eu era fácil pra me apegar, né? E na hora de desapegar também era bem fácil. Do mesmo jeito que eu tinha facilidade para pegar, eu tinha facilidade para desapegar. E isso era algo que me impedia de romper em Deus, de levar uma vida conforme a vontade de Deus, né? Conforme a palavra do Senhor. E assim que eu entrei na igreja, eu disse, não, quer saber de uma coisa? Terminei o namoro. E assim, gente, e disse, não, agora eu vou seguir os caminhos de Jesus. Vou para a igreja, Gente, não é fácil terminar um relacionamento. Todo mundo sabe disso. Não é algo fácil, não é algo simples. Mas requer uma decisão. Eu tinha duas opções. Ou eu continuava no relacionamento, ia ver o que dava. Ou então eu voltava para a igreja a tempo e deixava Deus tomar conta da minha vida. Porque enquanto eu estava no mundo, a vida eu regia conforme eu queria. Do jeito que eu queria, do jeito que eu achava, com base nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Então, era pautado nisso. E aí, eu disse, não, vou tomar essa decisão. E aí eu fui, né, eu fui para um congresso do pastor Lucinho de relacionamento. E eu disse, não, se Deus fez na vida dele, se Deus conseguiu fazer essa obra na vida dele, tudo é possível. E aí, a partir desse dia, eu tomei a decisão de voltar para os caminhos do Senhor, de me reconciliar com o Senhor e de levar uma vida conforme a vontade dele, né? Para isso, assim que eu entrei na igreja, eu disse, não, como o meu problema era relacionamento, eu vou passar um tempo sem me relacionar com ninguém. Então, logo que eu entrei, eu fiz um voto com o Senhor de ficar 1 ano sem me relacionar com ninguém. Então, assim que eu entrei, eu passei 1 ano que, mesmo vindo pessoas, acontecendo, porque acontece, né? Viram pessoas, tipo assim, alguns rapazes interessados e tudo, eu não estava aberta para balança. Eu tinha decidido que aquele ano seria eu e Deus, eu ia me aprofundar no Senhor, eu ia me aprofundar na igreja, eu ia me aprofundar em experiências com Deus, que é o que fortalece a gente e faz a gente permanecer. E assim eu fiz. Então foi 1 ano que eu fiz novas amizades, que eu viajei, que eu aproveitei, que eu fui feliz, solteira, eu e Deus. Foi 1 ano assim maravilhoso na minha vida. Eu não vou mentir, gente, o meu tempo de solteira eu não tenho do que reclamar de jeito nenhum. Claro, tem aquele momento que você fica mais carente, né? Que é uma pessoa do seu lado, vê todo mundo casando e você, meu Deus, será que eu vou ficar para trás, né? Mas aí Deus vai te dando graça e você vai seguindo a vida tranquilamente com o Senhor. E aí foi um ano assim maravilhoso, eu cresci muito espiritualmente também, com relacionamento com Deus, eu finquei as minhas raízes no Senhor, me aprofundei na palavra de Deus, que é a Bíblia, busquei mais do Senhor. Foi um tempo assim muito bom, eu voltei para mim e para Deus, aquilo que Deus tinha para mim naquele tempo, de me autoconhecer, de voltar minha identidade em Deus, em saber que eu era filha, que eu tinha um pai que cuidava de mim, que tinha o melhor para mim e que não precisava me preocupar e nem eu me apressar. E assim foi. Quando deu na virada de ano, eu entreguei o voto. E assim que eu entreguei o voto, eu pensava que não, entreguei o voto, agora vai, né? Agora eu vou achar a pessoa certa. No outro dia que virar o ano, tá lá.
Só, gente, que não é assim. O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu fiz um voto ao Deus que eu não iria me relacionar com ninguém naquele ano, mas não significava dizer que eu ia entregar no dia, no outro dia ele estava na minha porta, não. Até porque a vontade de Deus é bem dele, né? Então, assim, ou a gente aceita ou a gente faz a nossa vontade. E aí eu submeti. Então, foram quase 3 anos sem me relacionar com ninguém. Antes de casar com o Raílson, de voltar a amizade com ele e tudo, foram quase 3 anos. E assim, se me perguntar, foi fácil? Não, tinha dias que não era tão fácil. Foi muito difícil? Também não. Extremamente possível. Apareceu alguém nesse tempo? Ah, tá, não, apareceu gente. Apareceu gente sim nesse tempo, como aparece. Porém, você precisa ter certeza, ter convicção se é aquilo mesmo. Não adianta você entrar num relacionamento só porque eu vou entrar no relacionamento por carência, porque eu preciso me relacionar. Não, eu não tinha mais isso. Na minha cabeça eu já estava assim, Deus, eu já esperei tanto tempo, então não tem problema nenhum. 1 ano a mais, 1 ano a menos, um dia a mais, um dia a menos. O que eu não quero é ter que entrar num relacionamento e quebrar minha cara. Era a única coisa que eu não queria. Então eu preferia ficar só do que mal acompanhada. Ou num relacionamento começar algo para ter que terminar depois. E aí foi isso, né? Então, nesse tempo as coisas foram... E isso eu crescendo em Deus, indo para a igreja, crescendo em Deus, indo para a igreja. E até um dia que eu tão envolvida com Deus, teve um congresso Imperatriz, que em cima da hora eu liguei para um amigo nosso, perguntei como era e tal, quanto era, ele disse, não, eu já estava tão envolvida que tudo que era de jovens da igreja, tudo que diz respeitava a Deus, tudo que era congresso, tudo que era culto, eu estava dentro. E ainda mais porque nesse tempo eu estava muito envolvida com os jovens da minha igreja. Então, assim, acaba que eu e uma outra amiga, a gente estava à frente, né, dos jovens da outra igreja, da igreja que eu me congregava no tempo, na época. E eu estava muito envolvida, eu queria Deus, queria estar onde Deus estava. Essa era a minha vontade, era o desejo do meu coração. E eu fui para esse congresso, eu e a minha irmã mais nova, uma das minhas irmãs mais novas, né? A gente foi para esse congresso. E uma outra amiga nossa que, meu Deus, eu tenho assim como um chaveirinho também, né? Que sempre andava com a gente, comigo principalmente e tudo. Então foi isso, aí a gente foi para esse congresso. Nesse congresso, quem estava lá... Eu, lindo. Não estava lindo, não. Quem foi para esse congresso junto com a gente, no mesmo ônibus e tudo? Eu, lindo. Para começar, chegando lá, ele ficou horas conversando. Fazia muito tempo que a gente não se via, fazia muito tempo que a gente não conversava. Eu estava numa igreja, ele já estava em outra igreja. E a gente conversou horrores. Ai, fulano. Aquela conversa toda de amigos quando se reencontram, né? E assim foi. Fomos pro congresso, foi uma bênção, foi maravilhoso, foi um divisor de águas na nossa vida, eu creio que tanto na minha quanto na dele. E nesse tempo eu orava muito, digo, Deus é divisor de águas. Eu tava de um jeito que ou era tudo ou era nada. E assim, eu também tinha muito medo, como eu falei, de me envolver com alguém que não era, para não dar certo. Eu tinha vergonha de ter que, sei lá, aparecer com alguém lá na casa dos meus pais e vai que não é, ou sair por algum lugar aí, tá com uma pessoa, alguém me vê, vai que não é, e eu passar esse mico. Então, assim, pra mim já era constrangedor se relacionar com alguém, não sei, já era constrangedor. Entendeu? E tu vai deixar eu falar agora? Tá acabando o vídeo. Vai, pode ir. Então, aí você pergunta, você tava fazendo o quê? Tava com a cara pra cima esse tempo todo? Não, gente, eu cheguei a me relacionar algumas vezes, né? Nesse tempo, claro, de 2010, comecei a me relacionar, terminava, relacionava com outra pessoa. Tive alguns relacionamentos bem conturbados, né? Que me fez, claro, evoluir, me ensinou.
Aí você me pergunta, quebrou muita cabeça? Quebrei muita cabeça. Né? Eu posso dizer que eu aprendi na pancada, né? Sobre relacionamentos. Porque realmente tomei algumas decisões que não foram boas, relacionamentos que não eram bons, que enfim, né? Mas que me ensinaram, me evoluíram, me tornaram uma pessoa melhor e entender mais como é que funciona. Foi quando, em 2016, eu tomei realmente a decisão de não me relacionar mais com ninguém e realmente esperar a pessoa certa, vindo de Deus. E aí essa pessoa não seria para namorar, mas para casar. Porque Deus colocou no meu coração e usou uma pessoa, um amigo meu, e disse: ore ao Senhor, para que não seja um relacionamento, um namoro. Não procure um namoro, procure sua esposa. E aí eu comecei a orar nisso. Eu orava pela minha esposa, mas não querendo me relacionar tão cedo. Né? Tipo, eu pensava que ia ser daqui a 2 anos. Nesse tempo eu ia me ajeitar financeiramente, já estava começando a trabalhar, ganhando muito bem, então já era outra expectativa. O negócio era trabalho, mais trabalho e evoluir no meu trabalho. Enfim, não tinha essa intenção nenhuma no meu coração de me relacionar. Pior, casar naquele ano. Fazendo só um parênteses aqui com relação a isso. Nesse tempo, né, que ele estava assim, eu também estava desse jeito, orando, buscando em Deus, que a gente, eu tinha tido o entendimento também de que quando você procura um namorado, ele pode ser que ele não passe de um namoro. Quando você procura alguém para casar e busca em Deus isso, ele não vai te mandar uma pessoa apenas para você namorar. Ele vai mandar uma pessoa para você casar, de fato. Né? Então, assim, eu também orava muito em cima disso. E foi um tempo da minha vida que, ao contrário dele, como eu já estava com um bom tempo de espera, então o meu intuito era esse, era se relacionar para casar. Porque eu já tinha passado o tempo de espera, eu já tinha esperado o que tinha para esperar, já estava meu relacionamento com o Senhor já estava bem desenvolvido e tudo. Então, assim, eu já estava tendo experiências com Deus, ministerialmente. Então, assim, não tinha o porquê eu estar procurando um namorado ao invés de um marido, né? E assim, nem procurando não estava, melhor dizendo, eu estava disponível para que isso acontecesse. Também trabalhando, também envolvida profissionalmente, no crescimento da minha carreira e tudo profissional. Porém, enfim, continuando. Então, né? Então eu estava comecei realmente deixar esse negócio de relacionamento de lado, focar mais nas coisas de Deus, né? Eu estava bem focado, bem envolvido com as coisas da igreja, enfim. Então, assim, eu decidi realmente me relacionar com a próxima pessoa, que seria minha esposa. Não seria mais namorado, não queria mais namorar. Chega de namoro, eu queria uma pessoa realmente para a vida toda. Então, Deus ouviu minhas orações em 2016, de forma sobrenatural. Né? Então, gente, vamos encerrar por aqui, né? Porque a história é muito longa. Então, no próximo vídeo vamos dar continuidade a essa história. Então peço que você aguarde mais um pouco, né? Na próxima semana a gente vai fazer a segunda parte. Eu acho que eu vou dividir em 3 partes, porque é muito grande o nosso testemunho. Mas vale a pena, gente. Vale a pena assistir, vale a pena vocês conferirem um pouquinho do que Deus fez, né, através das nossas vidas, a nossa história de amor, né? Claro. É isso aí. Então, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, aquele like e deixa aqui seu comentário, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!